Então, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar, mais uma vez a nossa reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, o versículo 7 ao 9. De novo, um pequeno trecho que serve para o evangelista como se fosse uma espécie de conexões entre essas várias partes do Evangelho, onde ele vai apresentando Jesus como aquele que foi ungido por Deus para anunciar a boa notícia. Porém, ao longo do Evangelho, não só de Lucas, mas nós podemos verificar isso também nos outros evangelistas, as pessoas vão criando uma imagem de Jesus, vão tendo uma percepção. E essa percepção que tem de Jesus, naturalmente, tem também o elemento de projeção. Em que sentido? Então, projeção a partir das suas expectativas. Se aguardava o Messias, e quem era esse Messias? Então havia várias expectativas do ponto de vista de quem é esse Messias, sempre considerando já o Antigo Testamento, as promessas feitas no Antigo Testamento, porém não ainda com aquela clareza de fato quem é Jesus. E, portanto, como dizíamos, há esse aspecto de uma projeção, projetar no Messias aquilo que já se conhecia de outros personagens, que é justamente isso que acontece no Evangelho de hoje, quando Herodes, que não sabe nada sobre Jesus e certamente não conhecia também nada da Escritura, ele vai fazer associações. Então, quando ele escuta falar de Jesus, falar o que é que Jesus está fazendo, porque as notícias sempre chegam, então ele ficava admirado, diz aí no versículo 7, que o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Então vejam que Herodes tinha conhecido João Batista de perto, e sabia aquilo que João Batista defendia, a verdade, o anúncio da vontade de Deus e assim por diante. E agora aparece um outro personagem com características muito semelhantes. E é interessante que Herodes já tinha mandado degolar João e pensava que estava tudo resolvido. Então pensava que a mensagem de João, a missão de João, com a sua morte, tinham encerrado. Mas aqui se evidencia ainda mais que a missão de João, a palavra de João, não eram só de João, mas ele era um enviado de Deus. E, portanto, mesmo fazendo calar a voz de João, não foi possível impedir que aquilo que ele anunciava se fizesse ouvir, mesmo depois de sua morte. Que é justamente a própria missão que nós realizamos. A missão não é nossa, a missão não começa em nós e muito menos termina em nós. Nós somos apenas servidores desta missão que o Senhor nos confia. E, portanto, Herodes não compreende, compreende como é que João, já estando morto, agora aparece alguém com muitas atitudes, muitas palavras, segundo aquilo que chegava aos ouvidos de Herodes. Então, a conclusão dele ouvindo as pessoas que vão dizer também que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. É interessante que também associam Jesus aos antigos profetas. Então vejam que essa característica ela é muito marcante, Jesus visto como um profeta.
um profeta, naturalmente, na linha do Antigo Testamento. João Batista também é dito como Elias, né? Claro que ele não é a reencarnação de Elias, mas ele tem também uma missão muito semelhante àquela missão de Elias, que se apresenta como o defensor da verdadeira fé, do verdadeiro Deus, e a sua palavra, as suas atitudes, a sua coragem, a sua firmeza, agora são vistas justamente também em João Batista. E agora João Batista está morto e aparece Jesus. O evangelho de hoje coloca na boca de Herodes uma pergunta que é aquela pergunta que perpassa todo o evangelho. Quem é esse homem? Então, quem é esse homem? Quem é Jesus? Então, o evangelho, na verdade, tem esse objetivo, responder a pergunta, quem é Jesus? Porém, esta pergunta, ela não se responde após uma pesquisa, né? Não é uma pesquisa, porque vejam que aqui se diz que Herodes escutava, né, tudo o que ele estava ouvindo falar do que estava acontecendo. E aqui, a pergunta que o Evangelho apresenta não é respondida de forma nenhuma de modo teórico. Não tem como responder quem é Jesus ouvindo apenas algumas informações. Nós vamos ver que mais adiante, né, ainda nesse capítulo, Jesus também vai fazer essa pergunta aos seus discípulos. Então é uma pergunta que perpassa, como já dissemos, todo o Evangelho e que deve estar presente também na nossa vida e de forma muito consciente. Quem é Jesus? Uma das constatações, e portanto se torna uma preocupação, mas ao mesmo tempo um desafio, entre os cristãos o desconhecimento da pessoa de Jesus. E naturalmente, se nós não conhecemos a pessoa de Jesus, também não conheceremos o Evangelho. E como é que nós vamos poder seguir alguém que nós não conhecemos? Claro que não podemos ser ingênuos, porque não teremos um conhecimento pleno, absoluto, total da pessoa de Jesus, porque é uma realidade que transcende até a nossa capacidade de compreensão. Mas é possível, no seguimento de Jesus, no conhecimento do Evangelho, na vida de comunhão com Ele, sobretudo na vida de oração e de escuta da sua palavra, nós termos um conhecimento mais aprofundado. É muito curioso, né, que às vezes as pessoas, mesmo professando a fé cristã, elas se acomodam com aquilo que ouviram dizer. Mas não basta apenas que nós ouvimos alguma coisa naquela catequese inicial, ou que nós ouvimos alguma coisa sobre Jesus até na própria celebração da Eucaristia Dominical e assim por diante. É preciso que nós tomemos uma decisão. Vejam que aqui Herodes, movido pela curiosidade, como diz no último versículo de hoje, procurava ver Jesus. Herodes despertou esta curiosidade e queria ver Jesus. Tanto que mais adiante, ali no julgamento de Jesus e tudo isso, reaparece a figura de Herodes, justamente querendo matar as suas curiosidades em relação à pessoa de Jesus e aquilo que ele faz, os seus milagres e assim por diante. Mas não basta só ter, como dizíamos, informações sobre Jesus, e não basta só ter um desejo de ver Jesus de forma esporádica e superficial. Mas é preciso que nós cresçamos no seguimento de Jesus, no acolhimento da sua palavra, no conhecimento do Evangelho. E como já foi dito, uma coisa que até escandaliza é que há muitos cristãos, que até foram batizados, foram iniciados na vida cristã, mas conhecem muito pouco mesmo de Jesus. E, portanto, como é que nós vamos seguir alguém que nós não conhecemos? Como é que nós vamos amar alguém que nós não conhecemos? Então, isso se torna impossível. Vejam que Herodes tem essa curiosidade, porque até certo ponto ele está sem compreender o que está acontecendo. Então, para nós,
não é uma curiosidade, mas é uma necessidade. Nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus para seguir os seus passos e sermos também testemunhas, né, da sua missão, disso que ele veio realizar entre nós, que é o anúncio da boa notícia da salvação, né, com todas as suas implicações e consequências. O Evangelho não é simplesmente uma ideia que nós transmitimos, mas o Evangelho é uma palavra de Deus que nos alcança, que nos atinge, que vai transformando a nossa vida e, portanto, vai nos tornando também testemunhas da pessoa de Jesus. Então, o conhecimento da pessoa de Jesus, e de novo, não é só o conhecimento teórico, o conhecimento academicista, ou de livros, ou de pesquisas, mas de convivência, né? E a convivência com Jesus se dá na comunidade dos seus discípulos, está na vida de oração, está na vida sacramental, está na sensibilidade de reconhecer a presença de Jesus, sobretudo nos mais necessitados, nos pobres, porque é ali que nós vamos aprendendo, né, a seguir os passos de Jesus, realizando também aquilo que ele realizou. Então não sejamos simplesmente como Herodes, curiosos quando ouvimos falar de Jesus, mas que nos tornemos verdadeiramente seus discípulos. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para todos, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.